Fala, meus amigos, daquele jeitão? E o que será que o Popeye e os Flintstones têm em comum? E não vale dizer que são desenhos animados, hein? Eu acho que essa é tão fácil. O que eu quero saber mesmo é o que o John Travolta tem em comum com o Luke Skywalker. Se você acha que nada, sabe que a galera da Hanna-Barbera discorda de você. Enfim, se você quer saber mais curiosidades estranhas a respeito dos desenhos animados de antigamente, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E chegamos a mais um vídeo sobre os desenhos animados da Hanna-Barbera. Muitos deles frutos das mentes criativas dos mestres William Hanna e Joseph Barbera. E em meio a décadas de criatividade, é óbvio que alguns desenhos, por mais legais e criativos que sejam, também são bem estranhos. Seja por colocar personagens já conhecidos do público em situações e até mesmo épocas inusitadas, por dar poderes no mínimo malucos, ou mesmo por tentar aproveitar não uma, mas duas modinhas da época, mesmo que fosse muito, mas muito diferente uma da outra. E claro, né, fica a dica aqui, se você gosta de Hanna-Barbera, quando terminar esse vídeo, aproveita para dar aquela conferida felpuda em todos os vídeos que já tem aqui no canal, falando desse grande estúdio e seus personagens maravilhosos. E se você gosta da Hanna-Barbera e é fã dos anos 80, esse é o canal feito para você. Então se está chegando agora, aproveita para se inscrever e badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado vai ser garantida 2 vezes na semana. E por falar em passado, bora comigo! E a gente já começa falando do desenho Trapalhões Espaciais, uma continuação bem inusitada do desenho animado Corrida Espacial. Com o nome original Galaxy Guff Up, essa animação estreou em 4 de novembro de 1978 e teve um total de 13 episódios. E abandonando as corridas espaciais, agora o urso Zé Colmeia, o tranquilão Dom Pichote, o malucão Pato Quack e o esquisito, e olha, põe esquisito nisso, Arrepio, que eram adversários do primeiro desenho, aqui viram patrulheiros espaciais comandados pelo capitão Cara Bom e o estressado General Chefão. E se no outro desenho o negócio era correr, nesse aqui o negócio é combater o crime. Então eles combatem piratas espaciais, sequestradores de princesas, monstros gigantes e muito mais. Quer dizer, pelo menos eles tentavam, já que além de serem extremamente atrapalhados e incapazes de cumprir uma missão sem contar com muita sorte e também com a incompetência dos vilões, eles ainda tinham uma compulsão muito louca, já que eles paravam tudo que eles estavam fazendo e do nada iam pegar uma discoteca de boas. E aí entrava uma animação que era ao mesmo tempo muito legal, mas também muito bizarra. Olha, eu vou confessar uma coisa, quando eu era pequeno e começava essa parte do desenho, eu não sabia se eu saía dançando pela sala ou se eu saía correndo desses alienígenas psicodélicos, que era uma mistura dos Bee Gees com as locomotivas. Bom, e somente as mentes criativas da Hanna-Barbera para conseguir misturar Guerra nas Estrelas com Os Embalos de Sábado à Noite. 2 grandes sucessos de 1977 que com certeza viraram tendência, né? E vamos combinar, não tinham nada em comum. Não, mas tá, uma coisa eles tinham em comum. Esse desenho, né, que passou primeiro na Globo, depois no SBT e mais recentemente foi exibido nos canais pagos como, por exemplo, o Boomerang. E quem aí lembra dos Snorks, que eram os competidores diretos dos Smurfs e eram tão legais quanto esquisitos? E por falar em esquisito, alguém deve ter imaginado que era impossível esses 2 desenhos serem competidores. Afinal de contas, os 2 eram produzidos pela Hanna-Barbera, e eram mesmo. Mas o criador deles, o cartunista belga Fred Monckendam, criou eles justamente para fazer frente com os Smurfs do cartunista Peyo. E foi o nosso amigo Fred aí que virou produtor executivo e fez o meio de campo entre a Hanna-Barbera e o Peyo para produzir os Smurfs. Só que ao contrário do criador dos Smurfs, que queria uma animação bem fiel aos quadrinhos, o Fred queria que os Smurfs fossem diferentes no desenho animado, já que na cabeça dele eles não eram acessíveis para as crianças daquela época. E aí com o tempo essas diferenças criativas acabaram virando numa briga judicial entre os dois. E aí o Fred decidiu criar os Snorks
para ser do jeitinho que ele pensava que os Smurfs tinham que ser para as crianças. E foi aí que em 1981, junto com o desenhista Nicholas Broca, Fred começou a produzir os quadrinhos da Galerinha Aquática e já em 1982 lançou o primeiro álbum no mercado europeu. E como os Snorks realmente foram um sucesso com a criançada, já em 1984 ele conseguiu com que a Hanna-Barbera, que já estava produzindo Smurfs, começasse a produzir também um desenho dos Snorks. Ele contou sobre um mundo submarino de pequenas criaturas do tamanho de seu polegar. Ninguém acreditou nele, mas tem uma coisa na história do Capitão Ortega que nos faz acreditar que seja verdadeira. Take a dive and snorkel on in the deep blue sea. 'Cause in snorkeling there's a happy life for you and me. Os Snorks eram criaturinhas coloridas que viviam em Snorkelândia no fundo do mar. Cada Snork possuía uma cor e um snorkel na cabeça. Uns canos esquisitos que serviam como respiradores para eles. E muito mais, né? Os principais Snorks eram o All-Star, a namorada dele, a Cassie, o Polvo, cachorro de estimação, o Wok, além de Jimmy Tutor, o enjoado do Júnior e mais um monte de coadjuvantes muito legais. E sabe o que é o mais legal disso tudo? É que quando a gente era criança, mesmo sem saber toda essa história de fundo, eu garanto que muita gente dizia que os Snorks eram os Smurfs do fundo do mar. Diz aí, falava isso ou não falava? E outra, os Snorks também fazem parte da nossa infância, já que foram um desenho muito importante e que passou por muito tempo na Rede Globo. Os Snorkels, um problema muito sério. Versão brasileira, Herbert Richards. Poxa, que coisa mais estranha! Talvez dê pra remover. Tutter, agora vamos usar o gancho para prender. Está ficando quente demais! Seus idiotas, a gente vai acabar fritando. E que tal se transformar em um felpudo Gold, se tornando membro e dando aquela força pra gente produzir conteúdos cada vez melhores e, claro, sempre com aquele cheirinho de nostalgia. Então, clica aqui na parte de baixo e também na descrição para dar uma olhadinha em como fortalecer ainda mais o seu canal dos anos 80 e, de quebra, ganhar uns mimos que a gente preparou para você. E agora é hora dos Robobos, um grande clássico das tardes da Bandeirantes. Esse desenho foi lançado em 1977 lá nos Estados Unidos com o nome The Robotnik Studios. Foi uma grande homenagem do William Hanna e do Joseph Barbera para os três patetas Moe, Larry e Curly, um trio que até hoje é considerado atemporal quando se trata de comédia e tem um lugar fácil no lado dos grandes, como o Gordo e o Magro, os irmãos Marx, Charlie Chaplin e Jerry Lewis. Pensa que tenho medo de você porque é um grande homem de seguros. Se não pagar ela o dinheiro que ela tem que receber, eu faço a sua felicidade, rapaz. Dou-lhe uma direita pra lá e um gancho assim. Vamos, meu rapaz, vamos, o que é que pretende fazer? Onde está ele? Está ficando esperto, um pouco mais duro, um sabidinho. Então é pra valer mesmo, E na história desse desenho, os três patetas são três agentes secretos que na verdade estão bem mais para super-heróis, né? Já que eles têm poderes biônicos, com direito à transformação e tudo, cada vez que eles recebem alguma nova ordem do chefe deles, o agente 000. A bruxa sapeca está solta. Capturem-na. Não se preocupe, chefe. A gente traz a nariguda pra cá. Eu quero que tragam a bruxa sapeca. Os uniformes. Vamos! Avante! E ao longo de 32 episódios que foram divididos em 2 temporadas, os três heróis atrapalhados enfrentavam galinhas e polvos gigantes, robôs e gênios do mal e muito mais, só maluquice. Infelizmente, os três patetas de verdade jamais puderam ver suas versões robóticas, já que Moe, Curly e Larry já eram falecidos na época que o desenho foi lançado, o que deixa tudo um pouco mais estranho. Já que na abertura, de um jeito meio bizarro, parecia que eles estavam mortos e eram trazidos de volta à vida, né, quando recebiam algumas peças e eram transformados em robôs. Built from the world's finest electronic parts, designed to be the world's most perfect electronic robots, the Robotic Stooges! E é claro que essa estranheza, mesmo que pequena, nem passava pelas nossas cabeças quando a gente era criança. Já que, pelo menos pra mim, quando assisti os filmes e séries dessa galera do passado, né, como os Três Patetas, na minha cabeça ainda estavam todos vivos, inclusive morando dentro da TV. E vocês também tinham essas coisas na cabeça quando eram pequenos, né, achavam que os atores moravam dentro da televisão? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo e dar umas risadas. Quanto ao desenho dos Robobos,
Era um desenho muito legal, um desenho que marcou época e deixou muitas saudades. E os Harlem Globetrotters são uma lendária equipe de basquetebol, famosa no mundo todo, principalmente lá nos Estados Unidos, não só por jogar basquete, mas por fazer disso um esporte digno do Cirque du Soleil. Pra dizer o mínimo, hein? Os caras são bons demais e existem desde 1926. E durante esse tempo todo, o trabalho desses caras foi fazer graça e encantar gerações de crianças. Então, nada mais do que normal quando em 1970 eles ganharam um desenho animado pelas mãos da Hanna-Barbera. Desenho esse que mostrava os atletas viajando pelo mundo, sempre resolvendo algum problema onde chegavam. Tudo na base do bom e velho jogo de basquete. Esse desenho teve 22 episódios e passou aqui no Brasil tanto na Globo quanto na Rede Manchete. Bom, até aí novidade nenhuma, né? Nada de espanto, afinal de contas um desenho em cima de algo que faz sucesso na vida real é uma coisa bem normal. O inusitado mesmo foi quando alguns anos depois, em 1979, os Globetrotters foram transformados em Super e estrelaram mais 3 episódios de um desenho onde eram super-heróis com poderes e visuais no mínimo estranhos, como o Super Esfera, o Homem Espaguete e o incrível Homem Variedade. E dizem que esse desenho foi criado a partir de uma ideia descartada de um novo desenho dos Impossíveis, aqueles heróis do Iê 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 que salvavam a humanidade lá nos anos 60. Tanto que Nate Branch, o Homem Líquido, tinha os mesmos poderes do Homem Fluido. James Sanders, o Homem Espaguete, era praticamente uma versão macarrônica do Coil, o Homem Mola. E Herbert Osby, o Multi-Homem, obviamente podia se multiplicar como o Multi-Homem dos Impossíveis. Os atletas ganharam os poderes deles com um amuleto que eles acharam e ganhavam as missões deles através dos chamados do Globo da Lei, que nada mais era que uma bola de basquete com antena de fusca. Não, eu vou ser bem sincero, eu lembro mais desse segundo desenho do que do primeiro desenho. Eu lembro bastante desse desenho quando ele passava na Rede Manchete. Era super, era esquisito, mas era legal, diz aí. Já o marinheiro Popeye todo mundo conhece, apesar dele ter uma cara bem estranha, mais ou menos como era o camarada da vida real que inspirou ele, a gente estava acostumado e até gostava daquele visual carrancudo dele. Afinal de contas, eu duvido, olha, mas eu duvido mesmo que qualquer um das antigas não tenha assistido pelo menos um desenho animado desse velho comedor de espinafre. Sejam os desenhos mais antigos que foram lá dos anos 30 até os anos 50 e que foram produzidos pela Fletcher Studios, primeiro para os cinemas e depois adaptados para a televisão, a fase do uniforme branco com aquela animação meio toscona, mas que ainda era muito legal e foi produzida pela King Features, já direto para a televisão lá nos anos 60 e foi repetida a exaustão pelo SBT, né? E claro, a fase em que o personagem teve nas mãos da Hanna-Barbera. E nessa fase da Hanna-Barbera tiveram as aventuras do Popeye, que eram aventuras mais urbanas com vários personagens coadjuvantes e com uma Olivia Palito mais irritante ainda. Teve o Popeye nos esportes, que como o próprio nome já dizia, tinha episódios voltados totalmente para o mundo dos esportes. E claro, teve o desenho que pelo menos para mim é o meu preferido, que era Popeye, o Caçador de Tesouros. Passava muito na Rede Globo, lembram desse? Popeye tinha uma agência de caça aos tesouros, né? Vivia localizando tesouros, e aí quando ele saía atrás de alguma fortuna, já tava lá o Brutus, né, tentando chegar na frente. Olha, e até o desenho Olivia e Alicia Grande no Exército, né, que é dessa fase da Hanna-Barbera, a gente encara numa boa sem muitos espantos.
Tá certo que na época do SBT a gente nem parava pra pensar como é que a Alice, um magum da Ilha dos Guns, com toda certeza, né, não fazia parte dos Estados Unidos, conseguiu se alistar no exército bem de boa. Mas até aí tudo certo, é só acreditar um pouquinho, né, que passa. Agora eu vou dizer, o desenho Popeye na pré-história, que levou o Popeye lá pra época dos dinossauros junto com o resto da galera, esse aí, olha, era esquisito demais. Hurry, Popeye! Coming through. Looks like Pluto's a little run down. E esse desenho foi lançado em 1981, junto com o desenho da Olivia no Exército. E apesar de ter ganho só 9 episódios, marcou por colocar os personagens no tempo dos dinossauros, mas com vários acessórios que já usavam no presente, tipo os chapéus e o cachimbo do Popeye. Olha, na verdade eu nem sei de quem foi essa ideia lá dentro dos estúdios, né? Porque assim, apesar de colocar os personagens no passado, né, com algumas roupas parecidas lá com os Homens das Cavernas, eles continuavam fazendo praticamente o que já faziam nos desenhos convencionais. A Olivia, como sempre, né, dava aquela engraçada pro lado do Brutus, ele caía pra dentro, ela gritava pro Popeye e o Brabão engolia o espinafre e comia o Brutus na porrada. Bom, mas vamos ser justos, né? Mesmo desse desenho aí da pré-história, a gente não pode reclamar, porque pelo menos manteve as características do Popeye, que era o cachimbo, o chapéu dele e aquele olho fechado, né? Ao contrário de umas certas adaptações mais atuais que tem por aí, mas tá, vamos deixar isso pra lá. Eu quero saber mesmo é o seguinte, esse desenho passou aqui no Brasil, porque assim, ó, eu lembro de todos os outros, né? Popeye no Tesouro, dos esportes, eu lembro de todos eles, até o da Olivia. Agora, desse desenho eu não lembro. E eu pesquisei por aí e não vi se ele passou na Globo ou se passou no SBT. Então, se passou, deixa aqui nos comentários que, olha, eu tô curioso para saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo falando a respeito da Hanna-Barbera Productions. E se gostaram, não esquece, compartilha esse vídeo e também aproveita para deixar aquele like, seu pudo. E se tá chegando agora, ó, faz o seguinte, também conhece as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Também tem o nosso site, que é especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast, o podcast mais nostálgico, porém mais maluco da podosfera. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.